que você pode olhar através da espiritualidade e ver que Deus, de acordo com a Bíblia, ele muitas vezes ele está lhe preparando, ele está te colocando na adversidade porque aquilo é o melhor para você. E muitas vezes você não entende. Olha, eu tive um cachorro uma época dessa e era um pug, bull. Ele ficou doente. E a gente levou ele para o veterinário e ele estava sofrendo. E eu lembro que quando o veterinário foi com uma injeção para dar em bull, aplicar a injeção em bull, bull olhou para mim e ele deixou que o veterinário aplicasse a injeção nele. Aquele olhar de bull transmitiu para mim o seguinte, é que ele confiava em mim. Ele não sabia o que estava acontecendo, não sabia, não tinha ideia do que estava acontecendo, não sabia por que ia levar uma injeção, mas ele confiava em mim. A relação não seria a mesma entre mim e Deus? A mesma coisa. Então, a partir do momento que eu chego, confio nele, mesmo sem entender o problema que chegou, mas eu vou olhar com confiança e vou aceitar aquilo. Quando a gente começa a pensar sobre a relação um cão, um animal, né? Um animal, o ser humano e Deus, a gente começa a imaginar o seguinte, um cachorro, por exemplo, ele não tem consciência do teu mundo. O cachorro, ele tem consciência do habitat dele. Ele sabe aquele lugar que ele mora, aquele lugar que ele vive, aquele habitat ele tem consciência. Ele não tem consciência da complexidade do seu mundo, que é muito mais complexo do que o mundo dele, porque a mente dele, o cérebro dele, não tem essa capacidade. E essa relação, será que não seria a mesma com Deus? Que a gente, com a mente que a gente tem, com o cérebro que nós temos, a gente não tem a capacidade de entender a complexidade do mundo de Deus? Quando a gente começa a pensar formas de enfrentar os problemas focando nas emoções, a gente tem que começar a pensar em estratégias para a gente aceitar aquela situação e conseguir melhorar mesmo vivenciando aquela adversidade, aquele problema.